Estudo Bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Tema 2: A beleza da criação. Olá, meus amigos, estamos de volta mais uma vez para darmos continuidade do nosso curso bíblico chamado Ouvindo a Voz de Deus. Mas antes de nós começarmos o nosso estudo de hoje, eu quero fazer um convite a você. Compartilhe esses vídeos. Compartilhe esses vídeos para os seus amigos, para os seus familiares, porque o nosso trabalho aqui é unicamente pregar o Evangelho de Jesus. Jesus confiou essa missão aos discípulos e nós que somos cristãos também temos essa missão. A missão de ir e pregar o Evangelho a toda criatura, a toda nação. Jesus falou, quando este Evangelho for pregado a todo mundo, então virá o fim. Então, se você quer que este Evangelho alcance o mundo e que você queira que Jesus volte, então seja um colaborador nessa pregação desse Evangelho. Seja um colaborador, seja um ajudador em levar essa mensagem até os confins da terra. Então, meu amigo, eu convido você, se você ainda não for um inscrito no meu canal, eu convido você a se inscrever. Seja um inscrito no meu canal. Entra no meu canal, lá está @CaioFábioOliveira Ramos, a chave da verdade. Se inscreva e todos os sábados este conteúdo vai estar chegando até você. Já estudamos nosso primeiro estudo sobre a Bíblia. Falamos sobre a Palavra de Deus. Hoje, o nosso segundo tema, nosso curso, vamos falar sobre a beleza da criação. Hoje vamos falar sobre a beleza da criação de Deus. Hoje vamos descobrir sobre a origem do ser humano. Hoje vamos entender como foi criado o universo, que hoje é a dúvida de muitos e também o questionamento de muitos. Você sabe que a Bíblia ela acompanha a ciência. Né? A ciência está ligada com a palavra de Deus. E hoje nós vamos descobrir tudo isso sobre qual é a nossa origem. O que você está fazendo aqui? Qual é o teu propósito? Por que você está aqui? E só podemos compreender através da palavra do Senhor. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia, a palavra de Deus, eu já estou com a minha aqui também, e vamos então para o nosso estudo. Eu quero desde já dizer para você, tudo nessa vida tem um Criador. Você sabe, né? Tudo nessa vida tem um originador. Nada surgiu assim do nada. Até mesmo se eu dissesse para você que este relógio apareceu do nada, você dizia que eu estou louco. Se eu dissesse para você que este relógio aqui é fruto de bilhões e bilhões de anos, passou-se os anos, juntou aqui a fivelinha, o ponteiro, e enfim, até surgir este relógio perfeito. Cara, isso é loucura. Isso é maluquice. Isso não existe. Tudo nessa vida tem um Criador. É igual quando você olha para a história e você vê ali Santo do Monte, que foi um dos criadores, um dos inventores do avião. Né? Hoje nós temos aí esses aviões, esse transporte incrível, mas que hoje está moderno, né? Modernizou, claro, com o passar dos anos muitas coisas modernizaram, mas teve o seu inventor, teve o seu criador. Nada, nenhum objeto, nada que usamos surgiu do nada. Tem um criador, um originador. Assim também é a raça humana. Assim também é o universo. Nada veio do acaso. Tem um criador, tem um originador. E quando você olha e observa as maravilhas naturais que existem hoje, não resta dúvida de que há um criador. Quando você olha para o perfume das flores que enfeitam o jardim, os pássaros que cantam, os astros, o sol, a lua e as estrelas, o próprio funcionamento do corpo humano, o nosso corpo, que é algo tão perfeito, a pergunta é, poderia tudo isso ter surgido do nada? Será que tudo isso é fruto de uma evolução? Será que você e eu viemos do macaco? Por que macaco ainda é macaco? Por que ainda não continuou o processo da evolução? Agora, uma coisa eu acredito, que uma vida pode gerar outra vida. Isso aí é evidente.
Agora, que eu vim do animal, que você é uma origem de um macaco, isso não é verdade. Eu não acredito nisso. Apesar de que o mundo prega isso. Tem até filmes, né, que às vezes procuram implantar essa ideia, esse pensamento na mente das pessoas. Como Tarzan, né, o Planeta dos Macacos. Tudo isso está ensinando de que o homem veio do macaco. Mas isso não é bíblico. Eu quero fazer um desafio a você pular por aí igual o macaco faz. Você consegue? Pula aí de galho em galho igual ele faz para você ver. E boa sorte. Que Deus te proteja. Você consegue fazer isso? Claro que não. Porque você não veio do macaco. Certo? Querido, vamos lá. Vamos ver o que a palavra de Deus realmente nos diz a respeito da nossa origem. Como era a terra antes de ser criada? Como que você imagina a terra antes de ser o que ela é hoje? Vamos lá. Livro de Gênesis, capítulo 1, fala sobre como era a terra antes de ser criada. E aqui no capítulo 1, verso 1, diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Então aqui houve um princípio de todas as coisas. Deus é o Criador. E aqui diz que no princípio ele criou os céus e a terra. E aqui ainda diz mais no versículo 2, como que a terra se encontrava. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então percebe que a terra, ela estava sem forma e vazia. Não havia vida nesse planeta. Ou seja, a matéria existia, mas não existia vida nesse planeta. É como os planetas que nós conhecemos hoje da nossa atmosfera. Júpiter, Plutão, Marte, Saturno. Lá existe a matéria, mas não há vida. Nós não temos uma evidência de que existem vida nesses planetas. Claro que existem muitos outros planetas além desses, porque o universo é enorme, né? Nós conhecemos apenas esses planetas, mas há evidência de que existem muitos outros planetas, e a própria Bíblia apresenta isso. Ela nos dá a evidência de que é possível que existam outros planetas além desses que nós já conhecemos. Então, não pode ter vida nesse planeta. E a Terra era sem forma e vazia, descolorida. Só havia escuridão, não havia forma, não havia vida. E até mesmo para os que creem na Bíblia, não resta dúvida de que houve um Criador, de que Deus é o Criador, de que houve um começo de todas as coisas. Deus é o nosso Criador. Houve um início de tudo. Então, Deus é o Criador do universo. Eu costumo dizer que a própria natureza, ela já te ensina. A própria natureza, ela já prega para mim e para você de que há um Deus Criador. A própria natureza te ensina. Quando você olha para tudo isso que existe, as maravilhas naturais do mundo, é impossível você não entender de que há um Deus. A natureza está ensinando, querido. E a ciência, ela procura fazer de tudo para buscar respostas de muitas coisas que eu costumo dizer que existem, que a criação ela não tem que buscar resposta, porque eu costumo dizer que milagre não tem explicação, milagre se aceita. E eu entendo de que a criação, que é a origem do ser humano, para mim foi um milagre. Para mim é um milagre. A criação de Deus ela é um milagre. E você não tem que ficar buscando informações e explicações, porque milagre não se explica, milagre se aceita. Então aceita, amigo. Aceita a tua existência, de que você veio das mãos de um Deus. Aceite as maravilhas. Aceite tudo essa extraordinária obra das mãos de um Deus poderoso, Criador. Tá certo? Então, por que eu estou dizendo para você que é impossível que há vida nesses planetas? Apesar de lá existir a matéria, mas não ter vidas. Quando você olha, por exemplo, o planeta Mercúrio. Segundo os estudos dizem que o planeta Mercúrio é um dos planetas mais perto do Sol, como você já sabe. E ali pode ter também geleiras de sal. Então, se este planeta ele é altamente quente, é impossível que um ser vivo consiga viver nesse planeta. Ele morreria queimado. Se às vezes aqui no que nós vivemos aqui, o Sol às vezes já está intenso, imagine lá.
Então não tem como ter vida lá. Você também conhece o planeta Urano. É um dos planetas, né, que hoje é muito frio, né? É muito frio. Então, ou seja, as pessoas poderiam morrer congelada. Então, entende? Então, é impossível que exista vida nesse planeta. E agora, como que Deus formou esse universo? No livro de Hebreus, se você puder abrir o livro de Hebreus, aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim: Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, o texto de Hebreus ele está dizendo que pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então, pela palavra de Deus, o mundo veio a existir. E agora, querido, é interessante dentro desse verso que eu só posso entender que o mundo se originou através de um Deus somente se eu tiver fé. Sem fé, será impossível que eu acredite. É por isso que o texto bíblico é bem claro em dizer: somente pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E olha só o que diz mais aqui no texto de Salmo. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, aqui no texto de Salmo, no capítulo 33, a partir dos versículos 6, onde nós lemos assim: Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Percebe, queridos? O poder que há a palavra de Deus? Se o poder da palavra de Deus foi capaz de criar o universo, formar tudo o que hoje há, você não faz ideia do poder da palavra de Deus e o que ela pode fazer na tua vida. O que Deus simplesmente ao falar, o que pode acontecer. Somente com a palavra de Deus, somente com a boca, tudo pode acontecer. E aqui o verso 9 do capítulo 33 de Salmos, que vai dizer também o seguinte: Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Olha que interessante. Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Que coisa extraordinária, né, irmãos? Que incrível. Como pode ainda o ser humano duvidar deste poder? Não tem como você não aceitar. Não tem como. O relato de Gênesis não é simbólico ou mitológico. Não é verdade que os seres humanos evoluíram durante período de milhões de anos. A Bíblia deixa bem claro de que isso não é verdade. Houve um começo. Nós fomos criados à imagem de Deus e semelhança de Cristo. Ele nos criou. E quem estava presente na criação? Gênesis capítulo 1, dos versos 1 e 2, deixa bem claro. No princípio criou Deus. Deus estava lá, Deus Pai. E o verso 2 diz: E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Deus Espírito também estava lá. E quando você abre o livro de João, no capítulo 1, os versos 1, 2 e 3, lá é claro dizer que o Filho de Deus, Jesus Cristo, também é o Criador e ele estava lá presente na criação com Deus. Percebe? Então a Trindade, as três pessoas da divindade, também estavam lá presentes na criação. E se você ler também Colossenses 1,16, vai estar bem explícito lá de que Jesus Cristo também é o Criador. Só que eu fico triste hoje a gente vê que hoje há muitas crenças que procuram jogar a existência de Deus por terra, de que Deus não existe, de que nós não fomos criados por um Deus. E é triste pensar que tem até mesmo religiões que têm feito isso. Religiões que têm jogado a existência de Deus por terra. Você acredita nisso, querido? Existem hoje Bíblias, e eu já falei aqui no nosso primeiro estudo sobre a Bíblia, quando eu falei aqui sobre o acréscimo, que há pessoas que acrescentam coisas na Bíblia ou tiram. E existe hoje Bíblias que você tem que tomar muito cuidado com a sua tradução. Por exemplo, a tradução Novo Mundo. Olha como que ela relata Gênesis 1, versículo 2, onde diz assim:
Ora, a terra mostrava sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a face, sobre a superfície da água, de profundeza. E a força ativa de Deus movia-se por cima da superfície das águas. Você percebeu o texto? A força ativa de Deus. Mas no original estava escrito o quê? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E lá está escrito a força ativa. Eles entendem que o Espírito de Deus não é Deus. Eles entendem que o Espírito Santo é uma força ativa, é uma energia, é algo que Deus usa. Só que eu quero que você entenda que os mesmos atributos que o Espírito Santo tem, Deus também tem. E vários textos vão mostrar isso, de que o Espírito também é Deus. Tá certo? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. E essa mesma tradução também, ela joga Jesus por terra como Criador e também como Deus. Lá na tradução Novo Mundo, no livro de João, capítulo 1, versos 1, 2 e 3, está escrito assim: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E a palavra era um Deus. A expressão um Deus que aparece, ela aparece com a letra minúscula. E você sabe que no original, nós que temos a Bíblia, sempre quando aparece a expressão Deus com letra maiúscula, se refere ao Deus verdadeiro, tanto Jesus quanto o Espírito Santo. Quando se trata da letra minúscula, se refere a um Deus pagão, um Deus desconhecido. E aqui eles colocam letra minúscula para dizer que Jesus não é Deus, que ele foi um homem comum. E o verso continua: E este estava no princípio com Deus. Todas as coisas vieram à existência por intermédio dele. Aparece de novo com a letra minúscula. E a palavra dele, nem mesmo um só coisa veio à existência. Percebe que gravidade? Querido, só há um só Deus. A gente entende isso. Só há um único Deus. Só há um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas divinas, 3 pessoas coeternas. Nós entendemos isso. E aqui em Gênesis 1, verso 1, deixa claro que Deus é o Criador. João 1, 2 e 3 deixa claro que Jesus é o Criador. E quando você olha para Jó 33, versículo 4, lá diz também que o Espírito Santo também é Deus. E vários textos vão mostrar que tanto Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm os mesmos atributos. Os mesmos atributos. Percebe isso? E quando você lê Gênesis, capítulo 1, verso 26, ali mostra a pluralidade na criação. Como lá diz assim, Deus falando, e façamos o homem conforme a nossa semelhança. Então ele não está usando uma palavra aqui no singular, mas ele está usando sim uma palavra no plural. Ele poderia usar, e façamos o homem conforme a minha semelhança. Mas ele não fez isso, mas ele disse conforme a nossa. Ou seja, incluindo Deus Pai, Deus Filho e o Deus do Espírito Santo. Percebe, queridos? A evidência. O texto bíblico não tem como errar, queridos. O problema são que as pessoas, às vezes, confundem a palavra de Deus, fazendo o quê? Acrescentando e tirando. Quando você vai para Gênesis capítulo 1, ali a partir dos versos 3 até os versos 31, você vai ver ali todo o processo da criação. Deus criou o universo em 6 dias literais, tá certo? O planeta foi formado em 6 dias literais. E quando você vai para o verso 3 até os versículos 5 do capítulo 1, ali Deus fez a luz e a separou o dia e a noite. No segundo dia da semana, de acordo com os versos 6 a 8 do capítulo 1, ele criou o firmamento e as separou as águas. Dos versos 9 a 12 do capítulo 1, ele separou a terra dos mares e criou a vegetação. Dos versos 13 a 19 do capítulo 1, ele formou os grandes astros, o Sol, a Lua e as estrelas. No quinto dia, a partir dos versos 20 a 23, ele criou os peixes, animais marinhos e as aves.
Nos versos 24 a 26 e o verso 31 do sexto dia, ele criou os animais e criou o homem e finalmente a mulher. Quando chegou no sétimo dia, em Gênesis 2, capítulo 2, verso 1 e 3, ele descansou e abençoou e santificou o dia de sábado. Então aqui nós temos todo o processo da criação. E eu vou falar aqui, nos nossos próximos estudos, vamos falar aqui sobre o sábado. Não agora, mas vamos falar sobre o sábado em outro estudo. Mas você percebe que aqui, no princípio da criação, quando chegou no sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que fizera. E ele abençoou e santificou o dia de sábado. Deus não descansou porque ele sente cansaço. De acordo com Isaías, a Bíblia diz que ele nem se cansa e nem se fadiga. Mas ele nos deixou o exemplo. Em todo tempo, Jesus sempre nos deixou o exemplo. Quando você vê a história, quando Jesus se encontrou ali com João Batista, e ele pediu a João Batista que o batizasse, Jesus não precisava ser batizado. Ele não tinha pecado. Mas ele quis ser batizado, para não deixar o exemplo de que mesmo ele que não tinha pecado se batizou, imagine eu e você que somos pecadores. E aqui no sábado ele também nos deixou o exemplo. A Bíblia diz que o sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. Deus estabeleceu o sábado para um dia de descanso, para um dia para estar em meio à natureza, para estar em comunhão com Deus, para estar em família. Esse é o objetivo do sábado, estar envolvido com as coisas espirituais. Você sabe, o trabalho ele sempre existiu. Quando Deus criou Adão, Adão tinha a incumbência de cuidar do jardim, cultivar o jardim, era um trabalho. O trabalho não é coisa do pecado, não, queridos. O trabalho sempre existiu. Claro que antes do pecado o trabalho era algo prazeroso, não é como é hoje. Mas naquele tempo não, era prazeroso, não tinha pecado, era tudo perfeito. E quando chegasse no sábado, Deus se encontraria com o homem. E ali eles passariam juntos, tendo ali uma comunhão entre eles, diálogo, conhecendo mais sobre as maravilhas. E hoje, para nós cristãos, o que nós temos que fazer na observância do sábado? Estar em meio à natureza, contemplando a criação de Deus. É um dia de alegria, é um dia de estar em família, é um dia de buscarmos as coisas espirituais, ir à igreja, adorar o Senhor, dar estudo bíblico, fazer visitações aos irmãos. Esse é o dia que Deus estabeleceu para fazermos tudo isso, que hoje o mundo também não tem observado. Claro que nós não vamos vamos entrar nesse detalhe, mas em 6 dias Deus criou o universo. Percebe uma coisa? Em cada dia da semana aparece a expressão e houve tarde e manhã do primeiro dia, e houve tarde e manhã do segundo dia. Essa expressão vem de um período de 24 horas. Na verdade, um dia ele começa de um pôr do sol da tarde ao outro pôr do sol da tarde. O mundo hoje ensina que o dia ele começa de uma meia-noite em diante, mas não é assim biblicamente. A palavra de Deus deixa claro de que, na verdade, o dia começa de um pôr do sol da tarde. É o que diz aqui a palavra de Deus. Tá certo? Mas como o homem mexeu, mudou as coisas, então hoje as pessoas acreditam que um dia começa de uma meia-noite, mas não é. É por isso que nós, adventistas do sétimo dia, nós temos o hábito de fazer o culto do pôr do sol. Ah, irmão Caio, que culto é esse? Como que funciona esse culto? Este culto nós procuramos fazer no horário do pôr do sol. Hoje o pôr do sol está dando aí umas 5h15, 5h20, beirando 5h30 aí, está dando o pôr do sol. É o momento que o sol já está indo embora. E é notável a gente perceber também que assim que se o sol está se pondo, é lógico nós pensamos também que já está iniciando um novo dia. Então é assim, então quando a gente vai, principalmente na sexta-feira, que nós fazemos o culto de pôr do sol, quando vai entrar o sábado, né, que nós já entendemos que já começa do pôr do sol na sexta-feira, nós procuramos fazer o culto de adoração para receber esse dia. É porque nesse momento agora vamos receber esse dia adorando a Deus, a gente faz aquele culto, lê uma meditação com a família, às vezes nós fazemos culto aí com os irmãos, o pôr do sol na casa de um amigo, para recebermos o dia de adoração. E nesse dia nós esquecemos de tudo, tudo que é secular, tudo que não tem nada a ver com as coisas espirituais, nós esquecemos de tudo nesse dia. Mas vamos falar desse assunto em outros estudos que nós vamos estudar aqui, a gente vai falar sobre esse assunto, nós vamos ter
uma visão mais clara a respeito desse assunto. Então é isso que você vem entender, que é um período de 24 horas, a expressão que houve tarde e manhã do segundo dia. Temos aí a virada de ano, né, que as igrejas costumam fazer, e elas costumam fazer da meia-noite. Só que nós, adventistas, seguimos o princípio bíblico. Nós fazemos a virada de ano também na igreja, mas dentro do pôr do sol da tarde, tá certo? O homem mexeu, o homem distorceu muitas coisas, e é uma prática que as pessoas têm seguido hoje, tá certo? Como se deu então a criação do homem? Então vamos falar da nossa origem, que é difícil as pessoas entenderem. De onde veio o ser humano? Então vamos lá. Gênesis capítulo 1, nós já lemos a partir do versículo 26, nós vimos ali que nós somos criados à imagem de Deus e à sua semelhança. Nós somos o reflexo de Deus, como um espelho que reflete a imagem do Criador. E olha só como foi o processo dessa criação. Abra comigo aí, agora em Gênesis capítulo 2. Em Gênesis capítulo 2, voltando aqui de novo no primeiro livro da Bíblia, versículo 7. E olha só o que a palavra de Deus diz no versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então o homem, ele não tem uma alma, ele é uma alma. Ele passou a ser, ele não tem, ele é uma alma. E como foi o processo da criação do homem? Deus pegou o barro e do barro ele formou um boneco. E desse boneco, Deus soprou as suas narinas um fôlego de vida e deu vida a esse boneco. E ele passou a ser alma vivente, uma alma viva. É isso que eu e você hoje nós somos. É por isso que quando um indivíduo morre e ele é sepultado, enterrado, o que acontece com o passar dos anos com aquele corpo, com aquela matéria? Ela volta a ser pó. Ela volta a ser o que um dia ela foi. Então, Jesus, ele é a vida. Deus é a vida. E se nós estamos vivos, é porque ele nos dá a vida. E é ele quem dá e é ele quem tira. Então, desse fôlego de vida, desse ar que respiramos, ele formou o homem. E como foi a formação da mulher? Aí quando você abre para o capítulo 2 agora, no versículo 18, ele vai dizer como ele formou a mulher. Versículo 18 até o 25 nós lemos assim. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Fale eu uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-o ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o homem, e o deu o nome que o homem desse a todos os seres viventes. Esse seria o nome deles. Deu nome ao homem todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com a carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem, esta é afinal osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Chamasse-a varou, porquanto do varão foi tomada. Então aqui você tem agora a formação da mulher. Foi tirada da costela de Adão. Adão se sentiu solitário, ele se sentiu sozinho. Claro que Deus já tinha o plano de criar a mulher, só que nós não temos na Bíblia uma resposta por que Deus não criou ela imediato, porque que precisou passar por esse tempo para que ele pudesse criar a mulher. Não sei se ele queria ver a reação do homem, a atitude do homem, a Bíblia não tem resposta. Mas o que mostra é que tanto que os animais domésticos tinham suas parceiras. O galo já tinha a galinha, o gato com a gata, o cachorro com a cadela, todos tinham suas parceiras.
Mas o homem se sentiu sozinho porque não havia alguém como ele, alguém parecido com ele. E dessa solidão, Deus finalmente percebeu que não era bom que o homem vivesse só. Ele criou uma parceira, uma ajudadora, uma auxiliadora, tá certo? E da costela, que seja a parte mais frágil do homem, ele formou a mulher. Por isso que a mulher, a natureza dela é a natureza mais frágil, porque ela foi tirada da costela de Adão. Mas ela também é a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Que maravilhoso, né, queridos? Que extraordinário. Deus finalmente coroou a obra da criação. E coroando a obra da criação, Deus criou o ser humano. E o homem foi o ser mais inteligente que Deus havia criado. E o homem, ele é inteligente. Não é à toa que hoje o homem tem criado coisas, a ciência tem evoluído, por quê? Por causa da inteligência que o homem tem. Adão era alguém tão inteligente que ele botou o nome nos animais. E olha, quando você olha para alguns animais, você não percebe que o nome encaixa direitinho? A vaca não tem cara de vaca mesmo? O boi não tem cara de boi, o porco não tem cara de porco mesmo? Agora você chamaria a galinha de porco? Não ia dar certo. O gato de cavalo? Não ia dar certo. Percebe a inteligência do homem? E ainda você acredita que você veio do macaco. Ainda você acredita que você veio da evolução. Tira isso da sua cabeça, querido. Agora, qual presente maravilhoso que Deus deu a esse casal? Gênesis capítulo 2, aqui continuando ainda no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 8. No versos 8 nós lemos assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim do Éden. E nesse jardim ele colocou o homem. E nesse jardim o homem passaria a ser o mordomo de Deus. Ele passaria a cuidar das coisas de Deus, das coisas do seu Senhor. Ele seria um administrador. E tudo era dele. Tudo que havia era do homem. Deus deu a ele esse presente. E quando você olha para Gênesis 2, 15 a 17, qual era a condição que este casal recebeu de Deus para permanecer nesse jardim? Olha para o capítulo 2 e vamos ler os versículos que nós vamos ler agora. E acompanhe comigo aí o versículo 15 ao 17 do capítulo 2, onde lemos assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Então aqui está a condição para que este casal permanecesse nesse jardim. Um jardim maravilhoso, um paraíso. Às vezes nós vemos algumas imagens que são feitas em alguns filmes, até mesmo em novelas, e vemos a maravilha que é o Jardim do Éden. Mas aquilo que a gente vê aí na televisão é só ficção, é só uma maquete, porque a realidade mesmo, o verdadeiro Jardim do Éden, é algo maravilhoso que você não faz ideia. Só que a condição desse casal estava envolvido a obediência. A obediência. E essa obediência, a qual, se eles permanecessem firmes nessa obediência, eles viveriam eternamente nesse jardim, felizes para sempre. Porém, a desobediência às orientações de Deus acarretaria duas consequências. A primeira delas, eles deixariam o jardim. Eles não poderiam mais viver no jardim do Éden. E a segunda delas é que eles ficariam sujeitos à morte. A morte passaria a existir. Querido, eu quero terminar esse estudo dizendo uma coisa para você.
Nós vamos estudar aqui no nosso terceiro tema, quando formos falar aqui sobre a origem do mal, a gente vai entender melhor sobre tudo o que aconteceu. O que aconteceu com a criação de Deus? Deus, ao criar o universo, a Bíblia não diz que tudo era bom e tudo não é bom mesmo? Hoje muitas coisas têm sido destruídas por causa do homem. O clima já não é mais o mesmo. A saúde do ser humano não está sendo mais a mesma, porque o homem, a ganância do homem está fazendo isso. Mas o universo é maravilhoso, é a coisa mais linda do mundo. Mas hoje muitas coisas têm deixado de ser perfeitas por conta do pecado. Mas no terceiro estudo nós vamos entender melhor sobre este assunto. Mas eu quero terminar com uma oração e deixar uma mensagem de apelo a você nesse momento. Eu não sei o que você entendeu desse estudo, o que você entendeu da tua origem. Se você acredita que você foi criado à imagem e semelhança de Deus, que foi criado pelas três pessoas da divindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não sei se você crê nisso. Eu não sei se esse estudo te ajudou, esclareceu algo na sua mente. Mas, meu amigo, eu quero colocar na sua cabeça o seguinte: você não é um animal. Você não é fruto de uma evolução. Você é a coisa mais bela e perfeita que Deus criou. Você é a imagem do seu Criador. Tá certo, meu amigo? Então, aceite o poder de Deus na sua vida, o poder criador e poderoso de Deus. Foi assim que Ele criou o universo, em 6 dias literais. Ele criou o planeta Terra. E eu quero terminar dizendo para você: você quer conhecer mais a respeito de Deus? Você deseja conhecer mais a respeito desse Deus Criador? Quer conhecer mais a respeito do seu Criador? Quer conhecer mais a respeito dele? Então eu convido a você a participar deste curso. E agora eu convido você a fechar os seus olhos e eu quero orar por você. Querido Deus e poderoso Pai, te amamos, Senhor, porque o Senhor nos criou. O Senhor nos criou para que pudéssemos te adorar, te amar, porque o Senhor é o nosso Pai. E o mundo tem pesado em tua existência. O mundo tem rejeitado o Senhor. Mas essa pessoa, Pai, que tem estudado a palavra, que estudou hoje, que todas essas dúvidas ou mentiras que foram plantadas em teu coração, que isso possa ser agora quebrantado e que ela venha agora se apoderar da verdade e que essa pessoa venha te amar, venha te aceitar e que ela venha tomar uma decisão de te conhecer. Não tem coisa melhor do que conhecer o nosso Criador, o nosso Pai. Obrigado, Jesus, por tudo. É o que nós te pedimos e te agradecemos hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.